Um bom dia. A Escola Superior do Ministério Público do Paraná, juntamente com a Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, tem a honra de dar início à palestra online Processo Coletivo e Precedentes, a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos. Tenho a honra de contar aqui com o professor doutor Hermes Zanetti Júnior, promotor de justiça do Ministério Público do Espírito Santo, autor de várias obras jurídicas, está lançando a 4ª edição do Valor Vinculante dos Precedentes, Teoria dos Precedentes Normativos Formalmente Vinculantes, um tema extremamente importante no processo civil brasileiro e para a atuação do Ministério Público. Quero agradecer, Hermes, pela sua presença aqui, dizer do meu respeito, da minha admiração, da minha amizade por você, um dos maiores autores do processo civil brasileiro, alguém que faz a doutrina do Ministério Público acontecer, leva ela para as universidades, e é muito bom recebê-lo aqui em Curitiba e abrir essa palestra online para todo o Brasil, para que a gente possa compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Eu gostaria de agradecer ao professor Eduardo Cambi por essa gentileza, por essas belas palavras de introdução, dizer que para mim é uma alegria estar aqui para falar desse tema, agradecer ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ivonês Foja, agradecer ao meu Procurador-Geral de Justiça, Dr. Éder Pontes da Silva, por me autorizar a participar hoje aqui com vocês dessa atividade, e dizer que nós precisamos refletir a respeito desses temas na perspectiva do Ministério Público, não porque seja uma questão corporativa, porque não é, mas porque esses temas vão eclipsar, vão incluir a vida do Ministério Público de agora em diante. O que nós vamos falar aqui hoje, essa relação entre precedentes e processo coletivo é uma relação umbilical, é uma relação necessária. Nós podemos dizer que do ponto de vista da grande crise do sistema de justiça brasileiro, 78 milhões e 700 mil ações tramitando no sistema de justiça, segundo o relatório Justiça em Números. A solução tem que ser coordenada. Um problema complexo nunca tem uma solução só. Tem várias soluções que auxiliam na resolução desse problema. Precedentes e processo coletivo são um passo adiante na solução desse problema. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Vou falar sobre 2 temas que eu já escrevi. O professor Eduardo Cambi mostrou aqui o livro Valor Vinculante dos Precedentes, que é prefaciado pelo professor Luigi Ferraioli, que foi o orientador da minha 2ª tese de doutorado na Universidade de Roma. E eu discuti com o professor Ferraioli profundamente como nós trazemos para um sistema de, entre aspas, civil law, como no caso é o sistema italiano, mas eu entendo que não seja o sistema brasileiro, porque nós temos um sistema híbrido, um modelo de precedentes que é do common law. E vou falar também sobre o processo coletivo, que é um tema que eu me dedico desde a época da minha dissertação de mestrado, quando escrevi sobre mandado de segurança coletivo, já faz algum tempo, e depois desenvolvi um volume do curso de Direito Processual Civil com o professor Fred Didier Júnior a respeito desse tema, onde nós tratamos de todas as questões que envolvem o processo coletivo. Vamos ao plano da nossa exposição. Eu quero me manter dentro do tempo e, se possível, responder eventuais perguntas, eventuais questionamentos que a gente tiver ao final dessa exposição. Deixa eu controlar aqui o nosso tempo. Vamos ao plano da nossa exposição sobre esse tema. Bom, em princípio, o que nós vamos tratar aqui é exatamente o núcleo de precedentes no modelo do Código de Processo Civil, como o processo civil, e eu digo formalmente, porque nós temos leis sobre precedente. Como o processo civil formalmente internalizou o modelo de precedentes no direito brasileiro, depois a positivação dos precedentes no CPC e vamos visualizar a presença de precedentes em todo o arco processual. Então, o núcleo trata quase que exclusivamente dos problemas de teoria que o CPC internalizou. Nosso código é um código dinâmico, dialoga com a doutrina. A segunda parte trata de como isso foi transformado em direito positivo. E a gente tem alguns questionamentos que nós precisamos fazer para encaixar teoria e direito positivo. Uma terceira
hipótese, uma terceira parte que diz respeito à formação de precedentes, que é especialmente relevante para o Ministério Público. A gente costuma ver na doutrina, especialmente, não na doutrina especializada, mas em sites da internet, muitos autores renomados, muitos juristas questionando o modelo brasileiro de precedentes por dizer que no modelo de precedentes brasileiros nós teríamos um modelo faroeste caboclo, dizendo a hora, o local e a razão, porque a gente já saberia de antemão que determinadas técnicas processuais levariam à formação de precedente e que isso seria contraditório com o modelo de common law, onde o precedente é uma tradição, é uma cultura jurídica e não se sabe por antecipação quando nós vamos ter ou não o precedente. Eu acho que a gente precisa olhar esse tema com um pouco mais de atenção, especialmente quando a gente fala do Ministério Público, porque não há dúvida que quando a Corte Constitucional alemã, quando a Corte Constitucional espanhola, quando a Suprema Corte norte-americana analisa um tema polêmico, que todos na comunidade jurídica sabem que aquele tema polêmico formará sim um precedente. Se nós olharmos a própria evolução da tutela dos direitos civis no sentido amplo, né, nos direitos fundamentais, como nós chamamos no Brasil, nos Estados Unidos, a luta pela igualdade racial, nós vamos observar que lá eles escolhiam quais os casos eles iriam litigar na Corte Suprema para a garantia dos direitos fundamentais de igualdade. Eles levavam para a Corte Suprema não qualquer caso, mas aqueles casos que tinham um potencial de reforçar a constitucionalidade da tese da igualdade. Então, o precedente sempre foi uma questão de estratégia. Quando nós falamos do Ministério Público, nós temos que ter a certeza de que nós temos que escolher os casos não só a nível estadual ou federal, mas a nível nacional, aqueles casos que precisam ser os casos analisados pelas Cortes Supremas, pelas Cortes de Vértice, para a formação dos precedentes mais protetivos dos direitos fundamentais, que são, ao fim e ao cabo, a finalidade do Ministério Público. O que o Ministério Público é, do ponto de vista constitucional, é uma instituição de garantia dos direitos fundamentais. Então nós temos que já cultivar essa cultura dos precedentes desde o inquérito civil, desde o primeiro momento quando começamos a enfrentar o tema. E precisamos nos organizar como Ministério Público para ter uma difusão desses temas, conhecer o que os colegas estão fazendo naquela matéria, construir um arcabouço crítico, sustentável, para analisar esses grandes temas na perspectiva nacional. Já no âmbito da formação do precedente, porque isso nos possibilita, professor Cambi, já construir as condições necessárias para atingir a finalidade do Ministério Público, que é a garantia dos direitos fundamentais, como uma instituição nacional que nós somos. Talvez, dentro das instituições nacionais, dentro desta lógica, o maior escritório de advocacia de direitos fundamentais do mundo é o Ministério Público brasileiro. Então, acredito que essa é uma oportunidade, nós debatermos esse tema em profundidade, afastarmos algumas pré-compreensões que nós temos sobre essa divisão common law, civil law, sobre esse problema da formação dos precedentes e enfrentarmos em profundidade como esses precedentes podem se formar no arco processual e qual é a importância do Ministério Público na escolha dos casos, na admissibilidade dos casos que foram afetados, no aprofundamento dessas questões. Depois, nós vamos analisar alguns casos práticos e vai ser uma análise bastante voltada a mostrar aquilo que nós temos tido de problemas ou de soluções a partir de precedentes que se formaram no Superior Tribunal de Justiça e no STF em matéria de processo coletivo. E as conclusões são justamente voltadas a mostrar que esse sistema de precedente é um modelo mais racional de justiça.
Eu sempre digo que é muito difícil explicar para quem não é do direito como dois juízes podem decidir o mesmo caso de forma diferente. Equal justice under the law. Ou seja, a ideia de que o direito deve ser igual para todos não é uma ideia que diz respeito a um ordenamento jurídico, não é uma ideia de common law ou de civil law, é uma ideia de filosofia da justiça, é um problema de teoria do direito e é uma necessidade do ordenamento jurídico para nós superarmos o caos jurisprudencial, o caos de decisões conflitantes que nós temos no Brasil hoje. Citando um grande professor aqui do Paraná, o professor Luiz Guilherme Marinoni, um dos maiores processualistas do Brasil, eu começo esclarecendo para aqueles que ainda têm qualquer dúvida a respeito desse tema, que os precedentes e a sua força obrigatória não têm nenhuma relação com a criação ou não do direito. O problema não é este. A interpretação do direito é sempre uma necessidade de todo operador do direito. Não há como trabalhar com o direito sem interpretar o direito. A interpretação é inerente à atividade jurídica. Nós nos formamos nas universidades, nas faculdades de direito, nós nos aperfeiçoamos nos cursos de pós-graduação, nós fazemos mestrado e doutorado justamente para melhorar as ferramentas de trabalhar com o direito, reconhecendo o direito como uma prática cultural, linguística, interpretativa. O direito é artificial, é construído pelo homem e nós precisamos entender como vamos lidar com este problema da interpretação. Hart escreveu um texto belíssimo sobre o problema da interpretação, criticando o modelo norte-americano, chamado Nobre Sonho, Pesadelo ou Vigília. Se nós olharmos para esta imagem, nós vamos nos perguntar, será um modelo de precedentes o sequestro do direito pelos tribunais? O engessamento do direito pelos tribunais? Será um abismo? Estamos diante do fim do direito brasileiro? Causas repetitivas, causas massivas, julgamento automático? Ou será uma nova paisagem, uma beleza natural, uma realidade, uma necessidade que aparece diante de nós como um imperativo de racionalidade, de nós contemplarmos a complexidade do direito em toda a sua extensão. Texto e norma não se confundem, talvez essa seja a única conquista mais ou menos uniforme da filosofia do direito. Não há nenhum autor que faça essa confusão. E aí nós temos que pensar, então, como vamos lidar com a interpretação. Eu refleti muito sobre esse tema, justamente na tese de doutorado orientada pelo professor Luiz de Ferraioli, porque é um tema que nos angustia a todos. E cheguei à conclusão que nós temos que ter uma teoria da interpretação que seja ao mesmo tempo realista, moderada e responsável. Realista porque todo problema jurídico apresenta suas peculiaridades. Então, quando eu me aproximo de uma determinada questão controvertida, eu tenho que procurar primeiro entender que caso é que eu tenho diante de mim. Porque só é possível saber, inclusive, se é um caso fácil ou se é um caso difícil, depois de ter analisado as circunstâncias fáticas do caso. Num segundo momento, depois de ter identificado o problema jurídico, eu preciso avançar para entender o que o ordenamento jurídico diz a respeito daquele caso. Eu preciso conhecer as leis aplicáveis àquela hipótese fática. Eu preciso entender também se não há norma precedente, norma-lei, norma precedente sobre aquela mesma circunstância fática. E essa atividade, que é a fase moderada da interpretação, eu chamo muita atenção porque ela é tendencialmente cognitiva. O direito é tendencialmente cognitivo.
A estabilidade é um valor muito importante para o direito. Saber qual é o direito é uma das premissas pelas quais nós estamos trabalhando com o modelo de precedentes. Ter segurança jurídica, permitir que as pessoas possam ter suas relações sem conflitos, porque se sabe de antemão qual é a solução jurídica dada para cada caso. Então é muito importante a gente entender que o direito é uma atividade tendencialmente cognitiva. Ela envolve principalmente o conhecimento do próprio direito. Mas sempre haverá espaço para aquelas circunstâncias fáticas, para aquelas situações em que nós temos hard cases, casos difíceis, que desbordam da previsão legislativa, que desbordam dos precedentes, que desbordam da doutrina que existe a respeito do tema, e nesses casos a gente precisa aprofundar. Nesses casos a gente precisa reconstruir o ordenamento jurídico para dar a solução adequada. E aí é que incide a necessidade dos precedentes. Quando a gente tem os casos difíceis, os casos que precisam ser reconstruídos, que precisa ser reconstruído o ordenamento jurídico para solucionar a questão. Porque nessas hipóteses, quando eu tenho uma interpretação operativa que acrescenta um conteúdo renovando o ordenamento jurídico a respeito de uma questão de direito, é que eu vou ter um precedente. E esse precedente, para que esse ordenamento jurídico seja racional, ele precisa ser universalizável para todas as futuras hipóteses iguais, eu preciso, ou similares, eu preciso ter a mesma aplicação de direito. Eu preciso avançar para que ele se torne parte do ordenamento jurídico. Então é muito importante essa ideia de universalização das razões de decidir, que está no núcleo do problema do precedente. Precedentes, portanto, não são um tema de civil law ou de common law. O Brasil é um país híbrido, porque nós temos uma matriz desde 1891, uma matriz de direito constitucional norte-americano, e o processo é todo constitucional. O processo, como dizia Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, é o direito constitucional aplicado. O problema dos precedentes é um problema de teoria do direito. A atividade do direito é tendencialmente cognitiva. O juiz não tem que criar a cada caso um novo direito. Mas voltando ao tema das tradições jurídicas, muitos autores dizem que o modelo de precedentes não deve funcionar porque a nossa tradição jurídica é uma tradição de civil law. Nós já vimos, citamos a Constituição de 1891, que fala inclusive em precedentes, que o nosso modelo é híbrido. Desde aquela matriz, nós continuamos replicando, e na Constituição de 88 nós temos uma norma que garante o acesso à justiça como acesso ao direito. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Essa norma é característica dos ordenamentos de common law. Remedies precede rights. Os direitos são defendidos acima da previsão do direito positivo. Existe uma noção de direito que é protegida pelo ordenamento jurídico, pela Constituição. Então, nós temos que entender que as tradições jurídicas sempre estão em transformação. É o contrário do que nos ensinaram. Este autor, o Patrick Glynn, escreveu talvez o maior clássico sobre tradições jurídicas, as tradições legais no mundo, e defende a sustentabilidade da diversidade no direito. Essa tradição, ela precisa ser reconstruída continuamente para resolver os problemas que a sociedade está enfrentando num determinado momento. E hoje nós realmente enfrentamos um problema de instabilidade, de caos do direito, que precisa de uma solução de precedentes, precisa de uma solução de racionalidade e de segurança jurídica. Então a tradição está no caminho, não em atos e decisões. Nós precisamos comunicar essa nova tradição que está sendo inserida formalmente através de dispositivos no CPC para compreender o nosso modelo de precedentes. Mas a tradição já está em transformação. O núcleo de precedentes no CPC são 4 artigos, vamos chamar assim. Na verdade, o 926, o 927, o 489, parágrafo 1º, inciso 5, e o 489, parágrafo 1º, inciso 6. Tá?
Esses artigos, eles traduzem aquilo que eu chamei de teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes. Por que os precedentes são formalmente vinculantes? Porque eles estão estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Então, se nós olharmos para o 927, que é o artigo que traz o rol de precedentes, nós vamos ter: os juízes e tribunais observarão. Inciso 1, controle de constitucionalidade concentrado. Inciso 2, súmula vinculante. Inciso 3, incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, recurso extraordinário e especial repetitivo. Inciso 4, as súmulas do STJ e do STF. E por que não dizer, completando com o nosso ordenamento jurídico, já interpretando, também as súmulas dos tribunais de justiça sobre direito local. E inciso 5, as decisões da Corte Especial ou do Pleno dos Tribunais aos quais os juízes estejam vinculados. Esse é um rol formal, pode ser ampliado interpretativamente, como nós vamos ver, mas realmente ele já caracteriza essa introdução formal. Observar não quer dizer ver ao longe. Observar quer dizer realmente seguir os precedentes. Precedentes, como nós vamos ver no próximo slide, são norma no nosso ordenamento jurídico. Então, precedentes são precedentes do ponto de vista formal e precedentes do ponto de vista material. Do ponto de vista material, precedentes como norma, ou a norma precedente, ela está muito clara na leitura que se pode fazer da mudança que nós tivemos na ação rescisória. A ação rescisória, que antigamente falava, cabe ação rescisória para violar manifesto dispositivo de lei, agora fala violar manifestamente norma jurídica. E deixa claro no parágrafo 5º, cabe ação rescisória com fundamento nesse inciso de violar manifestamente norma jurídica, quando se tratar de precedente, quando não se tenha observado SIC, o padrão decisório. Então, claramente, o sistema já reconhece o precedente como norma, como, inclusive, padrão de comparação para fins de ação rescisória. E se nós formos olhar o artigo 489, que é o artigo que trata daquele tema que talvez seja o mais polêmico no common law, e isso é muito importante que se diga, as pessoas às vezes acham que precedente é uma fórmula mágica. Precedente vai exigir a mesma atividade de interpretação que nós temos em relação a qualquer texto. O texto do precedente também exige interpretação. O artigo 485 vai falar da ratio decidente, ou do que no Brasil nós chamamos de fundamentos determinantes, que nada mais são do que a soma das circunstâncias fáticas do caso com a solução jurídica necessária e suficiente para resolver aquele caso. E diz o inciso 5, que para aplicar o precedente não se considera fundamentada sentença, decisão ou acórdão que se limitar a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes. Primeira atividade que nós vamos fazer em relação a qualquer precedente é identificar qual é o fundamento determinante desse precedente, quais foram as circunstâncias fáticas e quais são as consequências jurídicas. E segundo, demonstrar que este caso sob julgamento, então o caso atual, se amolda, se ajusta àqueles fundamentos do caso precedente. Então, essa relação foi feita normativamente pelo CPC. O CPC deu a guia de como eu aplico o precedente. No próximo inciso, ele ainda vai falar de outra circunstância material, que é o inciso 6 do 489, que é a circunstância material da distinção ou superação do precedente, que são os casos de não aplicação do precedente. A distinção, circunstâncias fáticas diferentes, eu não vou mais aplicar aquele precedente ao caso. A superação, que só pode ser feita por uma corte superior ou pela própria corte que estabeleceu o precedente, eu vou modificar o precedente porque as circunstâncias sociais,
porque o direito modificou ou porque a manutenção do precedente seria pior para o ordenamento jurídico do que a sua superação. Todas essas características são características materiais, né? Mas nós temos que perceber a necessidade muito fundamental de, quando nós olhamos para súmulas, nós entendermos súmulas como uma forma de externalização do precedente. A súmula não é o precedente, a súmula é a externalização, a súmula é a explicitação do conteúdo do precedente. A súmula é uma forma de divulgação do precedente. Se a gente olha os textos clássicos brasileiros sobre a formação da súmula, lá no início, o ministro Vitor Nunes Leal falava: a súmula é para que eu possa me recordar daquilo que foi decidido. E isso é até discutido como uma espécie de, bom, mas então essa motivação não é suficiente. É muito importante que a gente divulgue o conteúdo dos precedentes, é muito importante, até do ponto de vista da estabilidade do direito, que os precedentes sejam conhecidos. Agora, não é o enunciado da súmula, o verbete, que é o precedente. E o Código foi muito sábio em deixar isto muito claro, quando disse que, ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Isso nos permite fazer um controle material da decisão que formou esse precedente, que formou a súmula. Se a decisão que foi citada pelo Supremo ou pelo STJ como acórdão paradigma para modular a súmula não estiver de acordo com o texto da súmula, a interpretação que vincula é aquela que se dá com base nos precedentes que formaram a súmula, e não do texto da súmula autônoma. Isso mostra os limites argumentativos que o tribunal tem para a formação de súmulas, que devem estar fundadas em casos concretos que ele analisou, e isto mostra os limites argumentativos que o juiz tem para a aplicação da vinculatividade da súmula, que só pode estar vinculada àqueles limites, daqueles casos, daquelas circunstâncias fáticas que foram discutidas para a formação da súmula. Nós vamos ver isso nos casos concretos. Eu vou ressaltar esse ponto justamente em relação ao processo coletivo, no caso da legitimação das associações para ações civis públicas. Bom, arco processual e precedentes normativos formalmente vinculantes. Vamos olhar um pouco esse arco processual. Eu faço questão sempre de falar em arco processual porque processo vem do latim procedere, vem do latim avançar no tempo. O processo é um avanço, uma sequência de atos do tempo, o procedimento em contraditório, como diz a doutrina de Hélio Fazzolari. Se nós olharmos para esse arco processual, nós vamos ver que desde o primeiro momento nós vamos ter um estímulo aos precedentes. Por exemplo, julgamento liminar de improcedência, com base em precedentes. Como é que era no código anterior? Jurisprudência dominante do próprio juiz. O que é mais democrático? O que é mais correto do ponto de vista de um ordenamento jurídico que quer ter uma unidade a respeito do direito? Deixar que cada juiz tenha a sua jurisprudência ou fomentar a unidade do direito a partir dos tribunais superiores? Julgamento liminar de improcedência, os casos típicos, quase todos voltados para aplicação de precedentes. Tutela da evidência, aquela tutela provisória sem urgência. Inciso 2 do CPC, se eu tenho prova suficiente, tenho precedente que favorece a parte, já deve ser concedida a tutela da evidência. A inversão do ônus do tempo do processo, para tutelar o autor que tem direito. Tem direito por quê? Porque além da prova tem um precedente que lhe favorece. Julgamento pelo relator, remessa necessária. Todos esses institutos se voltaram para albergar hipóteses de precedentes. Ação rescisória, decisão monocrática nos conflitos de competência, reclamação por ofensa à autoridade da decisão,
todos esses institutos, até no caso da reclamação, era mais intensa a primeira proposta do CPC, depois teve a reforma da Lei 13.256 e acabou diminuindo um pouco a importância da reclamação, mas continua tendo essa finalidade de tutelar a autoridade dos precedentes. Embargos de declaração. Chama atenção para essa dupla função dos embargos de declaração. Tanto a manutenção dos casos repetitivos e das súmulas e dos demais precedentes, porque eu entendo que a gente deve estender para todo o rol do 927 essas hipóteses, não deva se limitar a esse fatiamento que o Código fez um pouco sem critério, e também para a fundamentação das decisões, o artigo 489, parágrafo 1º. Quando nós falamos do 489, incisos 5 e 6, fundamentos determinantes, distinção e superação, cabe embargos de declaração para que o juiz fundamente a decisão quando ele aplica ou deixa de aplicar um precedente. Repercussão geral e recursos repetitivos, questões de admissibilidade voltadas à repercussão geral e recurso repetitivo. Não caberá mais o recurso quando já tiver um precedente fixado na matéria. E o não cabimento de agravo e recurso especial ou extraordinário em matéria que já tenha repercussão geral ou julgamento de recurso repetitivo. Como vocês podem ver, há uma distribuição do tema ao longo de todo o arco processual. Essa é uma das questões que a gente eventualmente pode aprofundar. Mas como é que fica, professor? Então quer dizer que o próprio tribunal não pode superar porque ele jamais vai ter que analisar de novo a questão porque já não cabe mais recurso especial ou extraordinário? Então essa é uma questão que a gente pode enfrentar nos nossos debates. Arco processual de formação dos precedentes. Então isso mostra também aquilo que nós já adiantamos. O precedente no Brasil, como nós sabemos quais são as hipóteses formais que eventualmente podem formar o precedente, porque pode ser que o precedente não se forme. Para ter precedente, a gente precisa do requisito formal e do requisito material. Eventualmente podem formar precedente. Exige aí todos esses casos são potenciais casos de formação de precedente, exige uma especial atenção do Ministério Público. Alguns não estão expressamente no 927, mas claramente são casos de formação de precedente. O incidente de assunção de competência, que está no 927, e o incidente de arguição de inconstitucionalidade, que não está no 927, mas é um caso evidente de formação de precedente para o Tribunal de Justiça. Incidente de resolução de demandas repetitivas, que está no 927, e a repercussão geral, que não está no 927, mas uma pesquisa recente e uma análise recente dos tribunais, da prática do Supremo Tribunal Federal, tem mostrado, ao contrário do que se divulga nas pesquisas dos sites de internet, que o Supremo, sempre que vai analisar a matéria pela primeira vez, prefere analisar a matéria da repercussão geral até a admissibilidade pelo órgão colegiado. 78% dos casos o Supremo analisou pelo plenário físico, 21% dos casos pelo plenário virtual. Em todos esses 99% dos casos, a repercussão geral foi a admissibilidade e o julgamento analisados pelo pleno. Por que isso? Podemos nos perguntar. Porque o Supremo quer otimizar suas decisões. Quando ele analisa pelo pleno, ele entende autorizado o relator a julgar monocraticamente. Isso reverte aquela noção equivocada que às vezes algumas pesquisas fazem o operador do direito crer, que o Supremo decide mais monocraticamente do que colegiadamente. Na verdade, o Supremo decide colegiadamente para poder decidir monocraticamente. Então, repercussão geral também entra no rol de formação de precedentes. Recurso especial extraordinário repetitivo, que está previsto no 927, reclamação por ofensa à autoridade. Por que a reclamação está aqui? Porque a reclamação pode ser oportunidade da superação do precedente. Então, o precedente tem 3 momentos no tempo: formação, aplicação,
e superação. Às vezes é através da ação de reclamação que eu faço uma distinção, crio um novo precedente dentro daquela mesma linha de precedentes, ou faço a própria superação do precedente. Não há nenhum óbice que a via de acesso ao tribunal seja a reclamação. Repercussão geral e recursos repetitivos e os embargos de divergência. Né? Os embargos de divergência nas sessões do STJ têm a função e sempre tiveram de dar unidade à interpretação do direito infraconstitucional. Então, eles deveriam sim ter constado como precedentes no rol do 927, porque muitas vezes a sessão tem competência exclusiva para aquela matéria. Então, ela faz, às vezes, de pleno naquela matéria. Então, também as decisões dos embargos de divergência. Vamos aos casos? Quero tentar me manter dentro do tempo, então vamos fazer aqui uma dinâmica a respeito desses casos. O primeiro caso é um caso que é muito caro ao Ministério Público, é muito caro a doutrina do processo coletivo. Depois que houve uma alteração por medida provisória, posteriormente convertida em lei, a Lei da Ação Civil Pública passou a constar no artigo 16 os limites territoriais da coisa julgada, a jurisdição do órgão prolator. Isso gerou uma confusão enorme. A doutrina tem muitos argumentos bem fundados para afastar constitucionalidade e legalidade desse dispositivo, e isso tinha tido aí uma discussão muito longa no STJ durante muitos anos. O STJ acabou admitindo durante muito tempo a constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. O STF nunca se mencionou, nunca se debruçou especificamente sobre o tema, mas somente numa medida cautelar, nunca enfrentou como mérito esse tema, mas acabou que o STJ finalmente, atendendo aos reclames da necessidade prática de fazer com que os processos coletivos tenham uma maior efetividade e da necessidade jurídica de correção do ordenamento jurídico, que todo o grupo seja tutelado, o STJ finalmente tutelou os direitos coletivos com a devida dimensão e estabeleceu nesse recurso julgado pela Corte Especial que não é possível de forma a priorística fracionar os direitos coletivos. Eles vão ter a dimensão de recompor ou indenizar os danos na forma local, regional ou nacional, levando em consideração os beneficiários do comando, ou seja, qual é o grupo atingido. Se o dano é local, a tutela é local. Se o dano é regional, a tutela é regional. Se o dano é nacional, a tutela é nacional. Tutela um, tutela todos. As nossas ações coletivas são opt-out. Eu só posso excluir o indivíduo da ação coletiva. Ele já está incluído como regra no benefício da tutela coletiva. Então, esse é um avanço, porque o STJ reexaminou a questão e consolidou a partir de 2016 este entendimento que não é mais possível admitir a limitação de efeitos da decisão proferida em sede de ação coletiva, para circunscrevê-la tão somente aos limites territoriais que se compreendem na competência do juiz prolator. Estaríamos desvirtuando a natureza da ação e, o que é mais grave, cindindo o direito coletivo, difuso ou individual homogêneo, que é de caráter indisponível para os colegitimados e indivisível, criando assim um direito regional. O direito, se tem dimensão nacional o dano, ele deve ser nacionalmente garantido. Então esse é um precedente importante, como é da Corte Especial do STJ, é precedente. E aqui uma outra decisão, já seguindo este precedente, o STJ tem seguido e observado os seus precedentes, na maior parte dos casos isso tem sido observado pelo STJ, que mostra que não serve só para direitos difusos, não serve só para direitos coletivos em estrito senso, serve também para direitos individuais homogêneos e que eu tenho que aferir quem são os beneficiários, não a partir da petição inicial, mas a partir da sentença, tá? Aqueles beneficiários do comando exarado na decisão que se pretende executar. Então, ficou bem clara, bem didática a posição do STJ, o precedente é muito
consistente no sentido de dizer quem define o grupo é o dano e quem estabelece quem são os beneficiários é o título executivo judicial. Se é nacional, atende a todos. Não pode mais ter, a prioristicamente, a partir da lei, limites territoriais à eficácia daquela decisão. Prescrição e patrimônio público, ações de ressarcimento. Nós temos dois temas, o tema 666 e o tema 897. Esses temas giraram no entorno da interpretação, que era muito pacífica, Cambi, sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. Mas com o tempo essa interpretação foi cedendo espaço e nós acabamos tendo duas mudanças relevantíssimas. Nós não podemos mais falar de imprescritibilidade absoluta das ações de ressarcimento ao erário. O primeiro tema esclareceu que a imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ela não ocorre quando se tratar de ilícito civil. E aí nós temos que diferenciar o que é o tema, que nós vamos ver, às vezes tem uma redação mais confusa, do que é a tese. Porque foi esta tese que foi discutida. E este é um dos casos em que nós vemos que as circunstâncias fáticas do caso são muito importantes para limitar a decisão. Eles já queriam, nesse caso, enfrentar o tema da improbidade administrativa. Se vocês forem ler o acórdão, eu fiz um manual para o Ministério Público, pelo NUPROC, que é um núcleo de direito processual do Ministério Público do Espírito Santo, fiz um manual, vai ser Creative Commons, vai estar disponível para todos os colegas do Ministério Público, fiz um manual sobre precedentes e este é um dos temas que a gente enfrenta no manual. E a análise do caso mostra que eles queriam discutir imprescritibilidade ou prescritibilidade da ação de improbidade administrativa neste tema, mas não puderam, porque um dos ministros disse, olha, este caso aqui é um ilícito civil, ministro Barroso, este caso aqui trata de um acidente de veículo. Eu não posso, usando um caso de acidente de veículo, discutir a imprescritibilidade ou prescritibilidade das ações de improbidade administrativa. Este ilícito civil, esta circunstância fática, é diferente do ilícito de improbidade administrativa e é diferente do ilícito penal. Então deixaram bem claro que os limites da tese, as circunstâncias fáticas são importantes para o precedente e disseram, é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Então, primeiro caso. Segundo caso, tema 897, prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa. Tema extremamente polêmico, talvez um caso que a gente tenha que analisar se nós levamos ao Supremo, nós, Ministério Público, porque o recurso foi nosso, o caso correto. Era um caso de uma prefeitura do interior, de um processo licitatório, já havia passado muito tempo, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela prescrição, os valores não eram significativos e foi este caso que nós levamos ao Supremo Tribunal Federal. Será que não era melhor ter pego um caso com um volume maior de recursos públicos envolvidos? Será que não era melhor ter pego um caso mais significativo para o cenário público da discussão sobre o sistema de justiça para se discutir essa questão no Supremo Tribunal Federal? Fica aqui uma reflexão. Se discutiu muito e se avançou para dizer o quê? Que é uma inovação no nosso sistema, que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Então agora nós temos a seguinte realidade, estou no prazo prescricional das sanções da improbidade, eu posso mover a ação de improbidade e o pedido de ressarcimento. Passou o prazo das sanções de improbidade, eu estou tratando só de uma ação civil pública para ressarcimento ao erário, eu tenho que fazer a prova do dolo.
eu tenho que ter certeza de que eu vou conseguir provar o dolo. Se nós vamos ler os votos, isso ficou muito claro. Precisa estar provado o dolo para se falar em imprescritibilidade dessa ação. Mas esse caso também é particularmente interessante porque foram sobrestadas diversas ações. Nós recebemos no PROC uma consulta porque um colega do Ministério Público, em uma ação de improbidade, teve a notificação da existência desse tema e da decisão de suspensão pelo ministro do STF, que no caso era o relator, o ministro Alexandre de Moraes. E o que o colega perguntou no PROC? Olha, o meu caso está suspenso ou não? E se lia da decisão do ministro Alexandre de Moraes que aqueles casos em que a prescrição não estivesse sendo discutida, ou já tivesse sido superada, afastada a prescrição, não haveria suspensão. Então, me parece que nós temos que aprender a lidar também com essa nova realidade. E vejam como nós não podemos nos esconder ou tapar o sol com a peneira com essas doutrinas que pensam que no Brasil se está discutindo errado precedentes, porque não se sabe quando está formando precedentes. Nós temos, além dos precedentes, as técnicas de julgamento de litígios agregados, de casos repetitivos. E elas implicam em suspensão dos processos individuais, suspensão das ações coletivas, suspensão das ações de improbidade. Então, nós temos que entender de suspensão para permitir que aqueles processos que não são iguais aos que estão no Supremo possam continuar tramitando. No caso da consulta do colega, nós entendemos que, na verdade, não deveria ser suspenso porque não estava sendo discutida a prescrição. O que mostrou que a notificação naquele processo tinha sido indevida. O juiz notificou a todos os casos, ao invés de analisar qual caso que deveria ter sido ou não suspenso. E aí, o processo continuou, porque a prescrição não era objeto de discussão no caso. Casos em que havia prova do dolo também não eram objeto de discussão. Então, também deveriam continuar. Legitimação das associações, divergências entre o STJ e o STF. Esse é um caso muito importante para o Ministério Público, muito embora trate da legitimação das associações. Eu acredito que o professor Cambi, assim como eu, como a doutora Andréia, tem a ideia principal de que o Ministério Público promove as ações coletivas. Quer ele ajuize, quer ele estimule o ajuizamento pela sociedade civil, pelas associações. Nós somos uma instituição que promove a associatividade, que promove a sociedade civil, que promove a autonomia da sociedade civil. Então é muito importante que a gente defenda a legitimidade das associações. E se discutiu longamente no STF sobre a legitimidade das associações, porque nós temos 2 artigos na Constituição. O artigo 5º, inciso 21, que fala da legitimação, entre aspas, na verdade, da representação processual, que a associação pode ajuizar a ação desde que autorizada pela Assembleia Geral para a defesa de seus associados, artigo 5º, inciso 21, em que o grupo se forma opt-in mediante autorização, só quem é tutelado é quem autoriza, quem participou da Assembleia e quem é associado, e tem que juntar a lista de associados no ajuizamento da ação, tem que juntar a ata da Assembleia que autorizou o ajuizamento da ação no ajuizamento da ação. Essa é uma realidade. E nós temos a substituição processual, que está lá no artigo 129, inciso 3, para o Ministério Público, o maior autor de ações coletivas, mais de 80% das nossas ações coletivas são ajuizadas pelo Ministério Público, Cambi. Eu fiz uma pesquisa recente, só entre 2014 e 2018, nós temos mais de 260 mil ações coletivas ajuizadas, entre ações civis públicas, ações coletivas do consumidor, improbidade e ações populares. Mais de 80% ajuizadas pelo Ministério Público. Essas ações são por substituição processual. O grupo se forma opt-out, tutela um, tutela todas. Todos. Ajuizou a ação, todo o grupo está protegido, todo o grupo está tutelado. A decisão entre uma ou outra ação é uma estratégia processual do autor, até porque a gente sabe
que lá no artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública tem um parágrafo único que diz que em alguns casos não cabe ação civil pública. Então, para evitar essa discussão, pode ter o ajuizamento de uma ação por representação por uma associação, ao invés de ajuizar uma ação por substituição processual. Isso é exatamente aquilo para o qual advogados e membros do Ministério Público foram treinados nas universidades. Uma estratégia processual para litigar de forma mais efetiva. E aí nós entramos nos dois temas que tratam do problema. O tema 82, que é muito importante, não tanto pelo conteúdo, que nós não vamos nem ler, porque o problema de conteúdo é maior no segundo tema, mas mais por quem ajuizou, que foi a Associação do Ministério Público de Santa Catarina, e pela história do caso, porque neste caso, e olha a importância das circunstâncias fáticas, um acórdão muito extenso, uma discussão enorme entre o ministro Marco Aurélio, o relator, e o ministro Teori Zavascki, saudoso ministro Teori Zavascki, um dos maiores processualistas, um dos maiores juristas e um dos maiores ministros que o Supremo Tribunal Federal já teve. O tema foi discutido profundamente e naquele caso também ficou muito claro que as circunstâncias fáticas do caso eram muito relevantes para a tomada de decisão. Era uma associação que havia ajuizado uma ação civil pública. Primeiro, ajuizou como representação para a defesa de interesses econômicos de seus associados, por autorização, justamente para evitar a incidência do artigo 1º, parágrafo único, tinha ajuizado pelo artigo 5º, inciso 21 da Constituição. Primeiro ajuizou como representação. O juiz analisa. Primeiro juiz. E no analisar, o juiz aplica um entendimento ampliado e diz, olha, este caso aqui é caso de ação civil pública. Tem que tutelar todo o grupo, tem que ser opt-out, não opt-in. Não pode limitar apenas as pessoas que autorizaram. E faz a fungibilidade da ação de representação na ação de substituição. Vem um novo juiz. O juiz sai da vara, entra um novo juiz, e ao decidir a ação, decide pela improcedência, porque não cabia ação civil pública, porque só cabia ação por representação. A Associação do Ministério Público apela e diz, olha, há um venire contra factum proprium. Foi o juiz que determinou a emenda da inicial. Como é que agora ele pode decidir o contrário? E pede na apelação que seja reconhecida a primeira ação, a ação por representação. E a apelação, então, reforma a decisão e diz, não, esta é uma ação por representação, artigo 5º, inciso 21, só estão sendo tutelados os titulares que autorizaram o ajuizamento da ação. Vai para o Supremo discute isso amplamente e diz, olha, o que nós vamos analisar, isso ficou muito claro, o que nós vamos analisar é só o artigo 5º, inciso 21. E nesse caso, se limita às balizas subjetivas do título judicial e àqueles que autorizaram expressamente artigo 5º, inciso 21. Então, o que ele decidiu foi isso. Depois vem uma outra associação e discute de novo a questão no Supremo. E o Supremo novamente decide da mesma forma, só que ao invés de falar no artigo 5º, inciso 21, fala na ação coletiva de rito ordinário. E aí nós vamos ver de novo o problema do blog jurídico. Aquele blog que analisa as questões superficialmente. Primeira manchete, associações não têm mais legitimação para ação coletiva, apenas para a tutela dos seus associados. Está correto? Está errado. Profundamente errado. Se for ação por representação, só para a defesa dos seus associados. Se for por substituição processual, para todos. Basta ler os votos. Neste caso, a MPCOM, Associação do Ministério Público do Consumidor, e é uma associação de Minas Gerais, de consumidores de Minas Gerais, se organizaram e fizeram embargos de declaração. E vejam, para concluir,
esse caso, vejam o que o Supremo Tribunal Federal disse nos embargos de declaração. A conversa entre os ministros é muito esclarecedora, de quanto nós temos que olhar não mais só para temas e emendas, mas temos que analisar as circunstâncias dos casos. E quanto nós temos que insistir que as circunstâncias fiquem claras nos votos. Reversão da decisão nos embargos de declaração do STF. Senhor ministro Marco Aurélio, relator, o que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso mesmo, não devemos inserir na tese algo a respeito. Senhor ministro Luiz Fux, estou de acordo também. Senhor ministro Lewandowski, mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos, não abrangendo a ação coletiva. Marco Aurélio, a tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio. Marco Aurélio, na própria tese, refirmo categoricamente a ação coletiva de cobrança de rito ordinário. Lewandowski, eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o relator. Se Sua Excelência está segura que na tese proposta no voto que desenvolve o tema está circunscrito ao processo de conhecimento de rito ordinário, estou satisfeito. Essa é a espécie de ação. Então me dou por satisfeito porque a tese tem que ser realmente minimalista. O Supremo já sabe precedentes. O Supremo já está consciente de que as suas decisões têm que estar limitadas e minimalistas às circunstâncias fáticas do caso concreto. Nós vimos isso por 2 oportunidades na nossa conversa. Eu queria terminar com essa mensagem, com a mensagem de que nós temos que ter consistência na atuação de precedentes, valorizar as instituições, valorizar o Supremo Tribunal Federal, valorizar o Superior Tribunal de Justiça, que são a arena para a discussão da unidade do direito, escolher os casos que nós levamos ao Supremo e ao STJ, fomentar uma cultura de precedentes, sem a qual o nosso direito estará cada vez mais submetido à opinião. E direito tem que ser tendencialmente cognitivo, para dar segurança jurídica, estabilidade e integridade à nossa atuação e proteger mais adequadamente os direitos fundamentais. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite e encerrar com o meu muito obrigado. Chegam várias perguntas aqui, não vou poder fazer todas. Quero mandar um abraço para todos os colegas do Brasil que estão assistindo, colegas aí do Ministério Público do Paraná em todo o estado e colegas aí das mais diversas partes do país. Um dos colegas, o nosso colega Luiz Soares, promotor de justiça de Nova Fátima, aqui do Paraná, pergunta qual é o seu entendimento em relação à necessidade de litisconsorte necessário passivo nas ações civis públicas que envolvam loteamentos. Se deve ser incluído todos os adquirentes de lotes. E eu aproveito e faço uma pergunta também, Hermes. Você diz lá que o artigo 927 não é taxativo. Inclusive cita situações em que vinculam, não estando previstos expressamente ali. Se você já pensou sobre a possibilidade das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, se ela pode ser dita precedente vinculante com base no artigo 927 do Código de Processo Civil? Excelentes perguntas, excelentes perguntas. A primeira pergunta tem muito relação com o direito material, né? O que a gente sabe é que na ação popular todos os beneficiários do ato são considerados, como trata de direito administrativo, todos os beneficiários do ato são considerados litisconsortes necessários. E até tem um regime especial de chamamento, né? Se eu descubro um beneficiário do ato ao longo da instrução, eu posso, sem prejuízo daquele processo, reabrir o prazo para que ele se manifeste. Então, essa é uma solução técnica dentro do microsistema de eu permitir o ingresso de um beneficiário que eu não conheço. Tá? Essa é uma solução técnica.
Uma segunda solução técnica, ainda pensando na ideia de preservar o contraditório, que é uma das premissas do processo civil contemporâneo e democrático, o eventual interesse dos beneficiários, é usar as regras do processo coletivo passivo. Eu tenho todo um capítulo próprio, um artigo escrito sobre o tema, um capítulo próprio do livro 4, em que a gente fala que no processo coletivo passivo a gente precisa ter uma atenção especial à adequada representação daqueles que vão ser atingidos pela decisão coletiva, porque ao contrário da decisão coletiva ativa nas ações ajuizadas para tutela coletiva ativa só, e nesse caso a gente teria grupo no polo passivo e grupo no polo ativo, então tem uma tutela duplamente coletiva, no caso do loteamento, eu preciso escolher um adequado representante. Então, escolheria um adequado representante, asseguraria que todos os direitos estão preservados de defesa por este adequado representante e, além disso, eu faria também, analogicamente à lei da ação popular, publicaria um edital para que todos aqueles eventuais beneficiários do ato que se sentirem prejudicados, querendo, ingressem no contraditório ou manifestem o seu interesse e por qual razão deveriam ser ouvidos. Para evitar o litisconsórcio multitudinário, eu discutiria aí qual é o grau de contribuição que este eventual beneficiário pode dar para a solução do conflito. Se ele já está adequadamente representado, não é necessária a sua presença nos autos. Tá? A gente vê que essa é uma tendência geral do nosso ordenamento jurídico, professor Cambi, porque no caso do IRDR, a gente já tem essa circunstância. Os processos são sobrestados, um só processo é afetado, então nós vamos ter que começar a pensar em como qualificar o contraditório, ainda que o indivíduo não tenha direito a contraditório, uma preservação do contraditório por uma representatividade argumentativa, por uma representatividade adequada daquele que figura no processo mãe que vai decidir a questão que envolve a todos. Então, teria, em princípio, essas duas soluções, preservando o contraditório. Tem uma outra solução, que é dizer, olha, são ilícitos independentes, a postura dele é lícita, ele é um adquirente, ele não sabia dos vícios, ele tem depois um direito de se indenizar dos eventuais prejuízos que ele sofrer, ele não tem como defender a ilicitude desse ato. Em relação à improbidade administrativa, por exemplo, há uma autonomia, diferente da ação popular, que se entende que todos os beneficiários do ato devem ser notificados, devem participar do contraditório sob pena de nulidade, porque são litisconsortes necessários. Na ação de improbidade administrativa se entende que há uma autonomia dos atos ilícitos, assim como na ação penal. Eu não preciso ajuizar ao mesmo tempo a ação contra todos. Então seria possível fracionar as ações, o que ajuda do ponto de vista estratégico em determinados procedimentos. Então eu daria uma resposta mais ampla e me coloco à disposição de auxiliar o colega no que for necessário para aprofundar a questão. A Corte Interamericana, este é um tema que eu sou fascinado, mas eu confesso que ainda preciso estudar mais, porque eu entendo que isso esteja dentro do nosso bloco de constitucionalidade. Se nós falamos em controle de convencionalidade, e já falamos em tratados internacionais dentro do bloco de constitucionalidade como paradigma do controle de constitucionalidade, se as decisões da Corte Interamericana integram esse conteúdo, teriam que também ser consideradas normas precedentes, do ponto de vista de vincular também o comportamento dos juízes locais. Se a gente vai olhar experiências comparadas, vamos olhar para a União Europeia, no caso da União Europeia, eles já estão começando a aplicar diretamente as decisões. Então há aí um comparativo que pode nos indicar que esse seja o caminho correto. Realmente o caminho de melhor tutelar os direitos fundamentais, que é tutelar pelas cortes que universalizam, harmonizam o direito fundamental do ponto de vista internacional. E daí a importância do 489, parágrafo 1º, inciso 5 e 6, para o próprio tribunal, depois, pelas circunstâncias do caso, e até para dizer que aquele precedente da corte não se aplica à situação concreta, poder afastar, mas com o ônus argumentativo. Perfeito. Eu acho que é fundamental a gente ressaltar isso. O ônus argumentativo. E aí eu diria uma coisa muito importante que talvez seja necessário a gente frisar. Precedentes, eles, como são tendencialmente cognitivos, estão dentro dessa lógica de que o direito é tendencialmente cognitivo, eles não dependem das boas razões só. Eles dependem também da autoridade da corte que emanou a decisão.
Alguém tem que dar unidade, alguém tem que dar estabilidade ao direito. Então, não basta eu discordar subjetivamente do precedente. Eu sempre dou o exemplo do caso do colega do Ministério Público que, por ser muito religioso, tem convicções, e é um exemplo até às vezes pode ser polêmico, mas eu acho importante que ele seja dado, até porque eu entendo que essa é a função do Ministério Público, ele entenda de não fazer a habilitação do casamento de pessoas do mesmo sexo. Matéria pacificada no STF, pacificada no STJ, pacificada no CNJ, faz parte do nosso ordenamento jurídico. Não cabe a mim, por convicções pessoais, pela minha opinião, por mais qualificada que seja do ponto jurídico, do ponto de vista jurídico ou moral, deixar de aplicar o ordenamento jurídico se eu não tenho uma razão de distinção nas circunstâncias fáticas para fazê-lo. Então, não está fechada a interpretação, mas se o caso é o mesmo, é similar, eu estou vinculado aos precedentes, quer eu goste ou não. Precedente não é questão de opinião. Quero então, Hermes, mais uma vez agradecer a sua presença. Tem chegado mais umas perguntas, então vamos aproveitar aqui, que temos tempo ainda. Por favor, Vinícius. O Luiz Soares complementa, né? Em complementação, se possível, em casos concretos, algum juiz ou desembargadores tem anulado o processo pela ausência de todos, que muitas vezes não são identificados, sabe dizer o posicionamento da jurisprudência? Eu não conheço exatamente o posicionamento da jurisprudência no caso, mas me parece que ele está afirmando isso. E aí eu volto a dizer a importância, por exemplo, da publicação do edital. Eu preservo o contraditório, uso um instrumento que está dentro do microsistema da tutela coletiva, que é a Lei da Ação Popular, é artigo 7º, inciso 2 ou 3 da Lei da Ação Popular, e assim eu evito esse argumento de que eles não tiveram oportunidade de se manifestar, porque o processo, às vezes, ele é manipulado para a inação. O processo não serve, como nós discutimos mais cedo num podcast sobre a prova, o processo ele deve servir a uma finalidade, que é a tutela de mérito. Então nós temos que afastar todas as manifestações processuais que, sem ferir garantias constitucionais, evitem a tutela do mérito. Se eu oportunizei por edital todos os beneficiários do ato a se manifestarem, não há nenhuma nulidade, porque eles tiveram a oportunidade. Muitas vezes eles não são conhecidos. Eu dei publicidade. E daí a importância do edital. Daí a importância do edital para evitar a alegação, eu não estou dizendo que sugere nulidade, mas a potencial alegação de nulidade. O bom processualista, assim como o bom advogado de direito civil, é aquele que antecipa os possíveis riscos. Contrata bem, antecipa os possíveis riscos, escolhe a estratégia processual que tenha menos riscos processuais. Hermes, então quero agradecer, dizer da satisfação de recebê-lo aqui no Ministério Público do Paraná, convidar os ouvintes a se inscrever no nosso canal do YouTube da Escola Superior do Ministério Público do Paraná, estar atento ao nosso site, na página do Ministério Público do Paraná. O Hermes já disse que nós gravamos um pouco antes um podcast dos julgados e comentados sobre o adiantamento dos honorários periciais pelo Ministério Público, que vai ser divulgado nos próximos dias. Fique atento também ao podcast Julgados e Comentados, onde procuramos enxergar a jurisprudência pelo viés do Ministério Público, e dizer a todos o meu muito obrigado por nos acompanharem nessa manhã. Um bom dia a todos. Muito obrigado.